E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez. E hoje, pessoal, a gente vai mostrar o método, né, de forma teórica, o que eu usei no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, peço que você assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir e você aprender o método de como injetar uma tensão de forma correta. Porque tem gente que injeta tensão, mas às vezes não sabe onde injetar e acaba aquecendo um componente totalmente errado. E acaba tirando o componente, trocando o componente e o curto sempre ali presente, né? Então a gente mostrou de forma prática, né? Só que teve algumas pessoas que tiveram dúvidas, né? Outras não entenderam nada. E a grande maioria entenderam, né? Mas mesmo assim a gente vai estar mostrando aqui para você tirar toda a sua dúvida relacionada a esse método. Ok, pessoal? Vou estar mostrando aqui o circuito do aparelho, como você injetar uma tensão de forma correta, depois do CI, antes do CI, né, na bobina ou em um capacitor. Vou estar falando aqui como é que eu fiz aquilo ali, né, para que vocês não tenham dúvida nenhuma relacionada àquele tipo de método, né, que a gente usou. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem a fonte de alimentação, né? E na fonte de alimentação a gente utiliza 4 volts e 2 amperes, 4 volts, eu usei 4.2 volts e 2 amperes, ou 2000 miliamperes, assim como você queira usar a unidade de medida, ok? Espero que dê para você estar vendo aqui, né? Então o que acontece? A gente tem uma fonte de alimentação e a primeira coisa que a gente tem que fazer quando um aparelho chega na nossa bancada que tem um sintoma de curto, é colocar na fonte para a gente verificar se tem um curto-circuito ou se tem uma fuga de corrente. Então o que aconteceu ali naquele caso? Quando eu coloquei o aparelho, né, na fonte de bancada, quando eu conectei ele na fonte de bancada, tivemos aqui essa corrente, né, de 2 amperes, né, ou 2000 miliamperes, totalmente consumida. E essa tensão, a gente teve uma queda aqui. A gente teve uma queda de tensão. Sabendo, pessoal, que toda vez, eu explico isso em praticamente todos os vídeos, toda vez que a gente tem uma queda de tensão, então a gente está diante de um curto-circuito, ok? Se tem consumo de corrente, mas a tensão permanece a mesma, a gente tem uma fuga, ok? Então a diferença aí entre fuga e curto, é bom você já entender sobre isso aí. Sabendo disso, pessoal, até o negócio aqui parou, quebrou. Vixe Maria. Vou puxar por aqui. Então, sabendo disso, o que é que a gente tem que entender? Tem que entender que existe um CI que se chama CI de carga, né? Esse CI de carga, ele é o tão conhecido aí FPMIC, né? Em alguns aparelhos aí tem o nome de FPMIC, em outros charger, né? Enfim, é um CI de carga. E nesse CI de carga, pessoal, acontece um chaveamento. As tensões que entram para esse CI de carga é a tensão VBus, né? VBus, que seria o conector, a tensão do conector. Tensão do conector de carga, ok? Temos aqui a tensão VBAT, que é a tensão da bateria, e dela sai a tensão VPower. VPower, que seria a tensão VPHPWR, né? Que às vezes muda de nome de marca para marca, né? Mas VPHPWR, VPower são praticamente a mesma tensão, né? Só muda o nome. Então o que acontece? Nesse CI aqui se encontra essas tensões, né? E em alguns aparelhos, em alguns modelos, esse FPMIC, ele libera também outras tensões, né? Tensões como 3 volts, 2.8 volts, ou seja, o FPMIC ele trabalha para auxiliar o PMIC principal da placa. Até aí vocês estão entendendo, não é? Então o que acontece aqui? Quando eu alimento essa placa que está em curto, né? Eu tenho um circuito para o lado da VBAT,
né? Eu tenho componentes analógicos para esse lado de cá, né? Capacitor, diodos, resistores, eu tenho para o lado de cá. Eu tenho também componentes aqui, né? Na malha V-Bus, diodo, né? Malha de dados, eu tenho vários, praticamente um circuito, né? Para a parte de baixo aqui também, que seria parte do conector de carga, né? E aqui também para frente a gente tem a V-Power. E a V-Power também, ela tem os seus componentes, não é isso? Diodo, capacitores e todos esses componentes aí fazem parte também para esse circuito funcionar, né? De forma contínua aí, fazendo as filtrações, né? Tirando as impurezas da malha, né? Da tensão e da corrente que entra sobre esse circuito. Então temos aqui praticamente o circuito do aparelho, ok? Temos aqui também tensões VREG. O que é uma tensão VREG? As tensões VREG, elas são uma tensão, né, que ela só se amostra, né, na placa do aparelho, no aparelho, quando o PMIC principal da placa, né, ele libera essas tensões, ok? Então são chamadas tensões secundárias, né? Temos aqui a VBAT, que seria a tensão primária, né? Temos aqui a V-Bus, que seria a tensão terciária ou tensão nula, né, ou neutra. E temos aqui as VREGs, que são tensões que vão aparecer na placa depois que o PMIC for startado, ok? Só que o PMIC não está aqui, né? O PMIC vai estar aqui um pouco mais na frente. E hoje a gente vai apenas estudar aqui essa parte do IF-PMIC, né, do CI de carga. E talvez um pouco também do PMIC. Então o que aconteceu ali naquele momento? Entendam bem. A gente tinha um curto na V-Power, ok? A gente tinha um curto-circuito na V-Power. Só que quando você alimenta uma placa de celular, você alimenta pela VBAT. Você alimenta, né? Quando você conecta na fonte de alimentação, né? Você conecta na VBAT. Então o que acontece aqui? Se o curto está depois do CI de carga, a VBAT vai passar aqui, né? Como o CI de carga, ele é feito, né, por transistor, MOSFETs, né? São semicondutores ali presentes. Então ele tem a facilidade de segurar aquela corrente nele. Então o que vai acontecer aqui? Esse CI de carga, né, ele vai aquecer. Ele vai aquecer. E aí vai dar a impressão de que o curto é no CI de carga. Ou ele pode aquecer, né, no caso de alguns aparelhos, existe uma diferença entre IF-PMICs. Alguns são estruturados de uma forma, outros de outras formas. Por isso que cada placa tem um IF-PMIC diferente, né? Se você pegar de um outro aparelho e colocar, vamos supor, você tem um IF-PMIC de 1 a 30 e você quer botar um do Grand Prime, não vai funcionar, né? Você vai botar de um LG, de um K10, não vai funcionar, porque cada um, né, tem os seus IF-PMICs ali. E claro, algumas placas aí você pode estar colocando de uma para outra, né, que vai ser o mesmo IF-PMIC, mas na maioria das vezes elas se diferenciam. Então, por isso que a gente não pode estar achando que tudo é a mesma coisa. Mas na maioria das vezes, né, se o curto for aqui, essa tensão vai ficar aqui no CI de carga e vai aquecer. Então, para eu achar esse curto na V-Power, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que injetar uma tensão depois do PMIC, do IF-PMIC ou do CI de carga. Isso funciona para qualquer circuito, ok? Entendam bem. Ah, eu vou fazer isso aí só quando tiver com esse defeito? Não. Você pode aplicar, por exemplo, você tem um curto-circuito numa malha de 2.8 volts, que seria uma malha VREG, né? Uma malha secundária, não é uma malha primária. Então, se eu tenho uma tensão na malha secundária e eu ficar injetando tensão aqui na VBAT, eu vou tentar startar o aparelho não vai ligar nunca. Ele vai mostrar até um consumo, pode mostrar um consumo, ou às vezes nem mostra consumo nenhum. Você vai tentar startar o aparelho vai consumir, vai zerar, vai consumir, vai travar. Por quê? Porque o curto está sendo numa malha, né, secundária. Então você precisa injetar uma tensão, né,
diretamente naquela malha para você ver se tem aquecimento e se o componente ele vai se manifestar, né? Se vai se apresentar ali com aquecimento, ok? Então, isso serve para qualquer malha, ok, pessoal? Eu estou dando um exemplo aqui porque foi o que aconteceu no K10. O K10 tinha uma fuga de corrente na V-Power e eu estava aplicando a tensão na V-Bat. Por isso que aquecia o CI de carga do aparelho, né, do K10. E eu mostrei na prática para vocês que ele era o primeiro que aquecia. Só que eu já sabia, né, pela experiência que eu tenho, né, de longos anos aí trabalhando com reparo em placa, eu já tenho essa ideia, né? Às vezes o PMIC do aparelho aquece e eu não vou tirar o PMIC do aparelho, né? Eu vou tentar procurar um curto, né, uma componente que esteja em curto-circuito, né? Vou ver no esquema elétrico de que se trata, né, de que malha se trata ali, e vou injetar uma tensão conforme a malha que está em curto. Se for uma malha de 3 volts, eu aplico apenas 3 volts. Se for uma malha de 2 volts, de 1 volt, de 0,9 volts, eu vou aplicar até aqui, até onde a malha suporta. Entenderam, pessoal? É dessa forma que eu vou trabalhar com injetar a tensão na placa. Não injete uma tensão de 4 volts em uma malha de 1 volt, de 2 volts. Por quê? Porque você vai destruir a malha, você vai danificar o aparelho e provavelmente você vai tentar um reparo e não vai conseguir mais. Então você tem que saber o que você está fazendo, qual é a tensão daquela malha, quanto suporta, né, de corrente também naquela malha. Porque eu não vou aplicar 2 volts e vou deixar a amperagem em 2 amperes, 3 amperes. Não. Se é uma malha, né, que tem uma voltagem menor, né, pode ser que ela trabalhe com a corrente maior e pode ser também que ela trabalhe com a corrente menor. Então, por via das dúvidas, né, eu vou procurar no esquema elétrico. Se eu não ver ali no esquema elétrico qual é a amperagem, né, a corrente que aquela malha trabalha, o que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando ali 100 mA, vou ver se consome, né, se tem aquecimento, e vou aumentando gradualmente até que alguma componente ele aqueça. Dessa forma que eu uso, dessa forma que eu consigo resolver muito problema aqui na bancada, beleza? Então, pessoal, já entendemos aqui, né? Se temos aqui na V-Bat, né? E colocamos uma tensão aqui, né? O que acontece se tiver um curto aqui na V-Power? Pode consumir? Pode dar um alto consumo? Pode. Mas também esse FPMIC, dependendo, é isso que eu estou dizendo para vocês, dependendo do FPMIC, ele pode bloquear, né, o aparelho para que essa corrente, né, essa corrente não seja consumida totalmente. E o que isso vai mostrar? Vai mostrar o que eu já mostrei aqui no canal, em vários outros reparos. Às vezes vai ficar aqui uma corrente, ó, de 0,45 miliamperes, né? Vai ficar uma fuga pequena, né? E o que vai acontecer aqui? Quando eu injeto uma tensão na V-Power, né, ou na V-Bat, no caso dos Samsungs, o que vai acontecer? O componente lá na frente que realmente está causando o curto, ele vai aquecer. Já peguei muitos aparelhos da linha A, A30, A20, A50, mostrei até no canal aqui alguns reparos, que dá justamente esse sintoma. Você pluga o aparelho na fonte de alimentação e a fonte de alimentação vai acusar, né, um consumo baixo. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar ligar o aparelho não liga. Por quê? Porque o IFPMIC bloqueou. Às vezes ele não permite que a tensão chegue até o PMIC do aparelho. Então ele bloqueia, né, o start do aparelho. E o que eu faço nessa situação? Eu injeto uma tensão na entrada do PMIC. Eu sempre falo sobre isso aqui. Eu injeto diretamente na entrada do PMIC. E quando o curto está atrás, né, ou seja, do IFPMIC para trás, o aparelho ele vai ligar normalmente, mesmo com aquela fuga, ok? Só que se a fuga for do PMIC para frente, ou for em torno do PMIC, né, na malha de alimentação do PMIC, o que vai acontecer? O PMIC vai aquecer, ou um componente ao redor vai aquecer. Então você precisa, né, tá sempre trabalhando, sempre aplicando isso, para você ter as suas próprias experiências, pessoal.
Então dessa forma aqui você vai conseguir pegar muito curto. O que eu fiz ali? Para resumir e fechar aqui o vídeo, né, para que vocês entendam. Eu apliquei uma tensão na V-Power em uma bobina, né, que estava numa linha de curto, né, na malha V-Power, ela estava lá. E eu apliquei, né, uma tensão sobre a bobina. Você poderia aplicar sobre um capacitor. O certo realmente era remover a bobina, né, porque aplicando uma tensão sobre a bobina, dependendo do fluxo de corrente, eu posso perder a indutância da bobina. E a bobina pode dar um problema, ok? Eu apliquei ali porque eu dei apenas um toque bem rápido, né? Não fiquei botando ali na bobina e segurando. Se você viu o vídeo, você percebe que eu dei apenas um toque, né? Só para ver qual componente ali se dissipou rapidamente. Eu não segurei em cima não. Se você segurar em cima, com certeza você vai danificar uma bobina, né? Ela vai perder a sua indutância, ela pode entrar em curto internamente, né? A bobina ela não coloca o circuito em curto, mas ela pode criar um curto interno, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos anteriores também, você pode estar procurando aí. Então, pessoal, então eu fiz isso. Eu injetei uma tensão na V-Power, e quando eu injetei a tensão na V-Power, quem manifestou? Um capacitor. O CI de carga aqueceu? Não. Por quê? Porque injetei na frente, na saída, ok? Toda saída de CI de carga tem bobinas. Mesmo se você não tiver um esquema elétrico, né? Você tem um CI de carga e às vezes você quer injetar uma tensão, você não sabe ali, porque não tem esquema elétrico, não tem informação. Sempre procure as bobinas ao lado, né, do CI, que são justamente as bobinas de saída, né? Que sai a tensão ali. Então, quando eu injetei ali na bobina, né, dei um toquezinho bem rápido ali na bobina, o capacitor, ele já dissipou, né? Eu usei o breu e já mostrou ali o capacitor que estava em curto, né? O que eu fiz? Removi o capacitor e o aparelho voltou a funcionar perfeitamente, sem precisar aquecer muito a placa, sem estar mexendo em outro circuito, sem estar bagunçando a placa do cliente, ok? Então é isso que eu quero que vocês aprendam aqui no canal. O nosso canal é um canal diferenciado, a gente mostra, né, como faz, né, ensina como faz, para vocês aprenderem de verdade. Aqui não tem mistério, aqui não tem mimimi, aqui não tem muita conversa fiada não. A gente passa conteúdo de verdade, coisas que realmente você precisa para ganhar dinheiro reparando placa de celular. Beleza, pessoal? Encarecidamente, galera, eu peço o like de vocês. Por quê? Porque quando vocês deixam o seu like, o YouTube, né, ele recomenda nosso vídeo para mais outras pessoas, né? Para mais pessoas. Isso faz com que o canal cresça. Eu quero que vocês entendam que se esse canal crescer, justamente você vai crescer com o nosso canal, né? A gente vai sempre estar passando conteúdo aí relevante, né? De qualidade para vocês poderem aplicar na bancada de vocês. A gente está com o microscópio aqui, o microscópio não é trinocular. A gente está lutando aí para a gente conseguir, né? Então tudo isso, né? Esses likes aí, os comentários que vocês deixam no canal, justamente aí nos ajuda bastante, beleza? Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E também deixar o seu like. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu tenho para vocês hoje, né? Caso você queira fazer um curso de manutenção do celular completo, eu deixo aqui na descrição desse vídeo os cursos que eu fiz e que eu gostei e que recomendo, né? Para mim foram os melhores aí que eu fiz, né? E como eu sei que tem muito iniciante aqui, muito técnico intermediário, então eu deixo os 2 melhores cursos aí que eu fiz. Caso você queira fazer também, o link está aqui na descrição do vídeo para você conhecer, beleza, pessoal? Então um abraço aí para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!